Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso novo Papo Real, Balançando os Pilares do Paraíso. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, mas antes, não esqueça de dar o like no vídeo, não esqueça de assinar o canal e, como eu sempre digo, se você gosta do canal, recomende para os amigos, se você não gosta, recomende para os inimigos, mas eu preciso da sua ajuda, nós precisamos fazer esse canal crescer. Se você gosta desses conteúdos, muitas coisas que eu estou falando aqui ninguém fala. Então, por favor, nos ajude trazendo novos assinantes para o canal, novos inscritos, compartilhando os vídeos, dando o like, enfim. Então, eu vou falar hoje da prova, ou das provas irrefutáveis de que nós vivemos numa Matrix. Como você sabe, uma das minhas áreas de estudo de interesse são as religiões comparadas. Então, eu estudei especialmente vários tipos de budismo, especialmente o budismo Zen, o budismo tibetano. Então, esse conceito de Matrix, né, e esse conceito, várias coisas da nossa cultura popular hoje, né, não só o filme Matrix, mas o filme também Guerra nas Estrelas, Star Wars, ele foi baseado no budismo. O que é um Jedi? Um Jedi é um cavaleiro samurai, é um espadachim, né? E, ao mesmo tempo, ele é um budista, ele tem esses poderes budistas e não... Então, vocês podem ver, quem assistiu a série de filmes, pode ver que o Padawan, ou seja, o aprendiz, ele não pode ter apego. Então, eles pegam a criança quando é bem jovem e ensinam essa criança a não ter apego por família, por outras coisas. Vários princípios budistas, né? O próprio princípio da força, enfim. Então, o budismo tem se comprovado por vários estudos científicos, né? Que o budismo é mais do que uma religião, é um estudo da mente, é um treino da mente. E se nós, a antiga, eu não sei nem se existe aí no Brasil ainda a revista Super Interessante, ela dedicou algumas capas a falar sobre os neurocientistas descobrindo que alguns dos conceitos budistas estavam certos. Então, uma coisa que foi dita 2.500 anos atrás está sendo comprovada agora pela ciência. Então, os budistas já falavam há 2.500 anos atrás, ou há 2.000 anos atrás, dependendo da escola, de que vertente você está falando, já falavam, por exemplo, sobre dimensões, que nós não temos apenas essa dimensão. Então, isso já era falado pelos budistas, especialmente os budistas tibetanos do Dzogchen, que são considerados dentro da tradição dos budistas tibetanos como os conhecimentos mais altos. Então já se falava disso. E outra coisa que se falava eu já falei isso aqui em outros vídeos, é do samsara. O que é o samsara? O samsara é o mundo das ilusões. Então, o budismo fala que nós vivemos num mundo ilusório e que essas ilusões elas podem nublar o nosso julgamento. Então, o que eu estou falando aqui de perspectiva soberana, lembra? Quando a gente sempre falou sobre perspectiva soberana, é você tentar ver as coisas além das aparências e das ilusões. Então, há uma influência budista nesse princípio de perspectiva soberana. Não religiosa, mas de treino da mente. Então, por que os maiores guerreiros da história, né, como, por exemplo, os samurais, eles sempre incentivaram as pessoas a não terem raiva no campo de batalha? Porque a partir do momento que eles estivessem com raiva, eles não teriam a conduta perfeita e não teriam a técnica perfeita e a concentração perfeita. Eles estariam influenciados por esses sentimentos. Então, muito das artes marciais também vem do budismo, né? Então, você tem que entender primeiro o budismo para entender as artes marciais, para entender esse princípio de guerra, enfim. Então, os budistas falavam desse mundo que nada mais é do que uma Matrix. É exatamente o conceito da Matrix, né? Não o conceito tecnológico da Matrix, mas o conceito mental. Ou seja, nós estamos vivendo uma realidade que não é exatamente uma realidade. E essa realidade pode ser uma fonte constante de sofrimento para nós, mesmo que nós tenhamos aquilo que nós queiramos. Então nós estaremos sempre sofrendo se nós não identificarmos quais são os problemas, né? Que é a ignorância, a raiva, o medo. Então esses sentimentos eles nublam o nosso julgamento. Então nós temos que aprender a identificá-los e
a subtraí-los dos julgamentos que nós vamos fazer. Então, tem vários exercícios dentro da perspectiva soberana para você entender e analisar as coisas e chegar à sua própria conclusão, ao invés de seguir o que os outros falam, simplesmente, ou essa ideologia, ou essa celebridade, enfim. É você analisar as coisas como elas realmente são, com isenção de ânimos, com isenção de venenos mentais, como fala o budismo. Então, qual é a prova irrefutável de que nós estamos numa Matrix? A prova irrefutável é que os cientistas já concordam que o universo que nós vemos é apenas 5% do que existe. Nós temos a capacidade de ver apenas 5%. Isso é comprovado, pode fazer o Google aí, pelos cientistas. Nós apenas conseguimos enxergar 5% do que existe. Outra coisa, o que você está vendo, quando você olha, digamos, para sua esposa, para o seu marido, para o seu amigo, para o seu irmão, você está vendo uma imagem do passado. São alguns milionésimos de segundo. A luz, apesar de ser rápida, ela tem uma velocidade, e essa velocidade Então, tudo que você vê, você está vendo uma imagem do passado, de um passado recente, mas de um passado. Ao momento que você olha para o céu, muitas das estrelas que você está vendo, elas já não existem mais, elas já explodiram, já viraram supernova. Mas porque elas estão tão distantes, a luz demora para chegar aqui. Então nós podemos estar vendo estrelas que já não existem mais. Então muito do que nós achamos que existe, muito do que nós vemos, do que nós achamos que sabemos das coisas, né? Eu não preciso nem entrar na questão da manipulação de mídia. Você pode ver como a grande mídia ela se omite, ela é tendenciosa, ela quer que você pense isso ou aquilo, que você vá pela esquerda ou pela direita, enfim. Então, você está sempre sendo manipulado. Então, você precisa aprender a discernir o que estão tentando forçar na sua cabeça e o que é a realidade. Então, isso é o que nós chamamos de perspectiva soberana, que é a mentalidade, a sabedoria dos reis, dos imperadores, né, que conseguiam ver além da tendência, da ideologia. Então, nós temos várias provas científicas. Se você for fazer o Google, você vai ver. Há muita coisa no universo que nós não conseguimos enxergar, infinitas dimensões que nós não conseguimos enxergar e que elas existem. Então, uma outra coisa que as pessoas agora estão se falando, por exemplo, os OVNIs, né, os objetos voadores não identificados, estão sendo reconhecidos agora pelo Pentágono aqui nos Estados Unidos. Então, já não é mais uma conversa de louco essa história. Então, há uma grande possibilidade, né, de acordo com os próprios cientistas, né, que muita gente acha que os cientistas não aceitam que exista vida extraterrestre. Não, os cientistas sabem que existe. Os cientistas sabem que existe porque, pela lei da probabilidade, se nós temos 100 bilhões de galáxias no universo e cada galáxia tiver apenas um planeta com vida, como é o caso do nosso aqui, você vai ter mais de 100 bilhões de planetas com vida. O que os cientistas não acreditam é que esses planetas, essas civilizações, possam estar visitando a Terra. Por quê? Porque não existe, nós não temos uma noção tecnológica de como percorrer essas velocidades. Nós não conseguimos atingir a velocidade da luz ainda. E mesmo na velocidade da luz, há planetas, há sistemas que estão a 100 mil anos-luz, 5 mil anos-luz, ou seja, na velocidade da luz demoraria 5 mil anos, 10 mil anos para chegar aqui. Agora, o que as pessoas ignoram é que, naturalmente, se você tem uma civilização que está 1000 anos, 10 mil anos, 100 mil anos adiantada em questão tecnológica, eles devem saber outras maneiras de se viajar que não é a maneira que nós temos, a propulsão simples que nós temos. E é isso que essas pessoas estão observando, esses pilotos da Marinha Americana, né, essas pessoas que estão fazendo esses avistamentos, estão percebendo que esses objetos que estão sendo observados são de 100 a 1000 anos mais avançados do que a nossa tecnologia, do que a nossa melhor tecnologia. Então, há civilizações fora do planeta Terra? Eu tenho toda a certeza que sim. Então, essa é mais uma das coisas que agora estão
tendo uma atenção, né? Porque vai chegar uma hora que não vai mais ter como negar, né? Então, essa é uma das questões que está em voga agora e que eu tenho certeza que nos próximos anos nós vamos ter revelações aí surpreendentes, porque há muita informação e há muita coisa aí que vai ser revelada. Mas a questão principal é, nós vivemos numa Matrix. Você não pode confiar nesse universo que está te rodeando. Você tem que ter uma visão muito crítica, muito analítica, para que você saiba exatamente o que está acontecendo. Então, essa é uma das coisas que eu ensino na perspectiva soberana. Então, você pode fazer, como eu falei, o Google aí, você vai ver que há muitas coisas que os nossos 5 sensos não conseguem enxergar no universo. Então, como eu falei, 95% do universo nós não concebemos. Nós não sabemos, nós não conseguimos detectar, nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos sentir. Então, essa é uma prova irrefutável de que o que nós vemos é apenas 5%. E desses 5%, sabe Deus o quanto, o que realmente é realidade e o que não é. Porque nós vemos aí, eu vou dar um exemplo, eu estudei muito magia né, o estudo científico desses cultos pagãos, de bruxaria, né, a história das bruxas, enfim. E em 1992, quando aconteceu aquele caso horrível em Guaratuba, aí no Paraná, do caso do menino Evandro, eu era então um rapaz de 19 anos e eu já dava palestras sobre vários assuntos, né? Eu fui convidado pelo falecido saudoso Mauro Baruch na rede OM, né, que é a CNT hoje, para um debate onde foi chamado o tio do menino que tinha desaparecido, enfim. Foi me perguntado se os detalhes daquele caso configurariam ou não um ritual de magia negra. E eu disse para eles que não. Eu disse que era muito estranho, não casava com nenhum tipo de tradição conhecida, né? Eles faziam umbanda, e na umbanda não há sacrifícios humanos, né? Então, estava tudo muito estranho e para mim aquilo não era magia, aquilo era qualquer coisa menos magia. E eu fui bastante criticado, até por amigos meus na época, porque as pessoas foram condenadas e passaram alguns anos na cadeia, né? O pai de santo lá, a família do ex-prefeito de Guaratuba, enfim. Então, e agora nós viemos a saber que todos os suspeitos que foram condenados foram torturados, nós temos as provas aí, as fitas. Então, esse é mais uma razão. O que nós pensávamos que era muito certo, né? E até o filósofo Leandro Carnal fala sobre isso, né? O escritor Zygmunt Bauman, que ele fala sobre o mundo líquido, né, que nós vivemos hoje, que antigamente, no tempo dos nossos avós e bisavós, era tudo muito certo. Então, aquilo era, isso é certo, você vai fazer isso, vai trabalhar, vai ter um emprego. Então, hoje em dia, nada disso mais, não existe mais nada escrito na pedra. Tudo no nosso mundo é líquido. Então, hoje em dia, o que funciona hoje em dia pode não funcionar mais amanhã e por aí vai. Então, por isso que nós estamos cada vez mais indo fundo nessa Matrix e nós precisamos ter discernimento e aprender como pensar e aprender como discernir o que é manipulação e o que não é. Então, pessoal, eu vou dizer, se você quer aprender mais sobre geopolítica, sobre monarquia, sobre perspectiva soberana, visita lá os nossos cursos na Unimp, na Universidade Imperial, que nós temos condições muito boas para você juntar-se a essas pessoas que estão muito satisfeitas fazendo o curso, né? É o único curso na língua portuguesa, únicos cursos, né, no plural, na língua portuguesa de monarquia e geopolítica, com certificação internacional. Nossa entidade é acreditada pela ONU e você pode parcelar o valor dos cursos em até 12 vezes. É um valor extremamente simbólico. Então, tenho certeza que você vai gastar por mês aí o valor de um almoço, não mais que isso. Então, eu quero convidar você a fazer parte da Universidade Imperial. Nós estamos aí com o 3º ano do curso livre, o último ano, começando aí agora nas próximas semanas, né?
Você pode estudar no seu próprio tempo, você vai gastar aí 1 hora, 2 horas por semana. Se você se dedicar, você vai conseguir até fazer os 3 anos de uma vez só. Então, dá uma olhada lá na Unimp e, por favor, continue me seguindo nas redes sociais, continue nos ajudando, por favor, assine o canal, por favor, dê o like no vídeo, por favor, compartilhe nas suas redes sociais que você nos ajuda bastante. Então, muito obrigado e até o nosso próximo Papo Real.